Lição número 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vê significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas. Portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não têm interesses pessoais, as tuas metas na realidade concernem o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim, não sabes para que serve coisa alguma. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato, compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado em vez de boas ou más é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. São requeridos 6 períodos de prática, cada um com a duração de 2 minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capite os teus olhos, perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado desse modo, dize, por exemplo, eu não sei para que serve esta cadeira. Eu não sei para que serve este lápis. Eu não sei para que serve esta mão. Dize isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito, até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa então para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Então, a gente vem falando que tudo o que vemos não tem significado em si. As coisas, as pessoas, elas têm apenas o significado que nós damos. Ou seja, nós usamos
tudo para o nosso propósito. Usamos tudo para dizer que aquilo lá fora me faz bem ou mal, me deixa feliz ou triste, me ajuda ou me prejudica. Nós usamos tudo para o nosso propósito. Na lição de ontem, se você praticou ela aí corretamente, você viu que ainda que você diga que quer alguma coisa, que ama aquilo, que aquilo lhe faz bem e você precisa muito, quer resolver aquilo ali, é apenas uma estratégia da mente separada para manter os pensamentos de ataque. Você quer um resultado, mas as vontades das crenças te levam a fazer outras coisas, te levam a ter resultados diferentes do que realmente quer. Elas te levam a confirmar as crenças e, assim, a confirmar o ataque à realidade. Dizemos que tudo tem um significado para nós baseado nas metas do ego, que, como vimos ontem, são metas conflitantes que têm um único propósito, que é nos confundir, nos fazer ficar na ilusão, iludidos, insatisfeitos, buscando eternamente. E a gente cai muito nisso, a gente não percebe que tudo isso é um mecanismo deste sistema de pensamento, é uma ilusão, porque a gente pensa que isso é quem somos. Pensamos que essas vontades, esses quereres, desejos, valores, somos nós. Que essas vontades são os nossos interesses, mas não são. Isso é a vontade do ego, é a vontade da separação. E você não é o ego. A sua real vontade é una, é a mesma de Deus. A vontade da filiação é a mesma vontade do Pai. Quando não reconhecemos a nossa vontade e ficamos perdidos nessas vontades das crenças, viramos um eterno buscador, porque tudo o que encontramos, os resultados que conseguimos, nunca são o que realmente queremos. Nós nunca conseguimos reconhecer nesses resultados que a gente vai tendo a nossa vontade completada, a felicidade, a paz. Então, as coisas, o mundo, eles não têm significado. Mas nós, a partir das crenças, estamos dando a tudo o que vemos o propósito do ataque, o propósito de comprovar que somos separados de Deus, que a criação de Deus pôde ter sido mudada. Mas quando a gente consegue olhar para uma coisa, para um objeto, uma situação, uma pessoa, com o propósito desta ideia de hoje, se abrindo a mente, dizendo: eu não sei para que serve coisa alguma, há uma grande liberdade nisso. A cura, a salvação, a paz. Porque isso é retirar o significado. Isso é desaprender. Isso é olhar e ver o que há, sem dar a tudo o propósito de confirmar as crenças de medo que estão sustentando esse sistema de pensamento da separação. É por isso que, bem aqui no início, ele diz que tudo é para o nosso próprio interesse. O significado, o propósito que todas as coisas têm é baseado no nosso interesse. A questão é, qual é o teu interesse? Ou o teu foco está em confirmar a separação, está em comprovar as crenças de limitação, de rejeição, menos-valia, de escassez e etc. Ou o teu interesse, o teu foco está em reconhecer a verdade, está em ser a verdade, em ser a criação de Deus. É baseado no teu interesse que você vai dar significado, que vai dar propósito para todas as coisas. Inclusive as pessoas ao teu redor, teu marido, teus filhos, tua mãe, teu pai. Se o teu foco for em reconhecer a verdade,
você vai ver o quão leve fica a vida. Não que fica, né? Mas que é a vida. Porque você entra no fluxo da perfeição do que não pode ser atacado, do que não pode ser mudado, que é completo, eterno e invulnerável. E ele traz um exemplo aqui, mais para baixo, que ele diz assim, ó: em níveis mais superficiais, tu de fato reconhece o propósito. Tu sabe para que serve um abajur, um telefone, uma torneira, não sabe? Sabe. Mas o propósito, ele não pode ser compreendido nesse nível superficial. Então não é dessa superficialidade que ele está falando aqui. Por exemplo, de fato, ele continua dizendo, né? De fato, compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente aí perto de você. O que você não compreende é a razão pela qual quer falar com essa pessoa. Esse é o propósito que você não reconhece. Você vai ligar para ela, vai falar, vai conversar e o propósito vai ser cumprido, independente do que ela falar. Se o resultado for bom ou se for ruim, ambas as respostas vão servir ao mesmo propósito, porque serviu às vontades das crenças. Portanto, o propósito de permanecer na ilusão foi alcançado. A prática de hoje, ela vai te mostrar o quanto é leve ver, enxergar, sem dar significado, seja ele bom ou ruim, porque qualquer significado, propósito que damos a alguma coisa é sempre carregado de culpa, de medo e de punição, porque estamos usando o sistema de pensamento da separação. Mas hoje queremos dar um passo em direção ao pensamento de Deus, desistindo das metas de auto-engano, da meta do ataque que damos a todas as coisas. Hoje o exercício ele deve ser praticado durante 6 vezes nesse dia, por cerca de 2 minutos cada vez que você for praticar, tá? E como que vai ser? Você vai repetir a ideia do dia, né, para ti mesmo, e olhar à tua volta. E aí, no que os teus olhos tocarem, né, você vai deixar que os teus olhos ali repousem sobre essa imagem. Deixa ele descansar sobre essa imagem. E enquanto isso, mentalmente você vai dizendo: eu não sei para que serve esta cadeira. Fala isso bem lentamente. E aí não precisa escolher uma imagem para fazer essa prática, né? Isso tem que acontecer de forma casual. No que os teus olhos aí bater, você deve praticar essa ideia. E após terminar uma coisa, você vai e passa para outra. Pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, comida, uma casa, um carro, qualquer coisa. Você sai de uma imagem e vai para outra, mas de forma bem lenta, bem descansada, quase como uma meditação, sabe? De fato, é uma meditação no que você está aí falando mentalmente, né? Nessa ideia do dia. Então, faça isso por 2 minutinhos, 6 vezes nesse dia. E se você tiver com visita, se você estiver fora de casa, é simples, vai ali no banheiro rapidinho, né? Ou você pode fazer perto de outra pessoa mesmo, porque não tem problema, né? Você vai olhar para alguma coisa, para um objeto, para aquela pessoa e vai falar isso mentalmente. Então não atrapalha nada aí na tua rotina, não atrapalha nada no teu dia, né? A prática desses exercícios, certo? Então é isso.